Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ex-Diretor-Geral das Artes, Dr. Jorge Barreto Xavier. Vou colocar-lhe um conjunto de perguntas que julgo que não é muito extenso e um primeiro conjunto que tem a ver com a sua demissão e com algumas das afirmações que já aqui fez e um outro que tem a ver com aspectos mais concretos relacionados com os apoios às artes. E a primeira questão que eu queria colocar, uma vez que já referiu divergências quanto ao modo como são desenvolvidas as políticas culturais em relação ao Ministério da Cultura, gostava de saber que tipo de divergências são essas, que o opõem à Sra. Ministra, ou que o opunham à Sra. Ministra. Também queria saber se alguma vez manifestou essas divergências diretamente à Sra. Ministra da Cultura e se alguma vez lhe foi transmitido o descontentamento por parte da Sra. Ministra em relação ao trabalho que estava a desenvolver. Já referiu aqui uma questão que tem a ver com a insuficiência do quadro da Direção-Geral das Artes. E a questão que lhe coloco é se fez chegar essa informação ou não à Sra. Ministra, se essa é uma situação nova ou se já é uma situação que se vem verificando há muito tempo. Particularmente, gostava que nos pudesse dizer se essa insuficiência resulta ou não do prazo e da aplicação do prazo no âmbito do Ministério da Cultura e naquilo que implicou de redução dos meios ao dispor do Ministério da Cultura, porque essa informação julgo que era também importante. Agora queria colocar um outro conjunto de questões que concretamente têm a ver com o matéria dos apoios às artes e, aliás, utilizando até as referências legais que já aqui fez. E são questões, primeiro, relacionadas com os apoios pontuais. Já aqui referiu o quadro legal que resulta da portaria 1204-A, particularmente a necessidade de os concursos para os apoios pontuais terem que ser abertos entre outubro e dezembro para o primeiro semestre e entre abril e junho para o segundo semestre. Esta portaria continua em vigor, portanto não há alterações legais que se conheçam. Os concursos foram abertos em dezembro de 2009, portanto o despacho 557 de 2010 é 30 de dezembro de 2009, portanto ainda foi aberto dentro do prazo que está legalmente definido. Como o Sr. Ex-Diretor-Geral das Artes sabe, o próprio despacho diz que estes concursos são abertos sob proposta fundamentada da Direção-Geral das Artes. E, portanto, sendo certo que a competência cabe à Sra. Ministra, e é a Sra. Ministra que assina o despacho, ele é aberto sob proposta fundamentada da Direção-Geral das Artes. E a pergunta que eu queria fazer primeiro é: que proposta fundamentada foi esta que o Sr. apresentou à Sra. Ministra? Primeira pergunta. Segunda pergunta: que montantes concretamente propôs à Sra. Ministra da Cultura que tivesse estes apoios anuais, estes apoios pontuais? Ou seja, o senhor propôs ou não que o montante anual para estes concursos fosse de 800 mil euros? Ou fez antes uma proposta de que este concurso semestral tivesse 800 mil euros, prevendo-se a abertura de novo concurso semestral com montante idêntico em 2010? Portanto, dentro daquele segundo prazo entre abril e junho. E qual foi a resposta que lhe foi dada por parte da Sra. Ministra relativamente à proposta fundamentada que o senhor terá apresentado, aliás, no cumprimento daquilo que são as suas obrigações legais, eram as suas obrigações, para a abertura destes apoios? Uma última questão é de saber qual era exatamente o montante que o Ministério previa poupar com os cortes de 10% nos contratos. E coloco esta questão porque, na sequência da audição da Sra. Ministra da Cultura, há números que não batem certo. A Sra. Ministra aquilo que anunciou foi o recuo na intenção de não cumprir os contratos assumidos, os compromissos assumidos, as transferências do Estado assumidas, no montante de 10%, fala depois em 8,3 milhões de euros. Estes números não batem certo porque só podem bater certo se o corte de 10% fosse sobre todo o orçamento do Ministério da Cultura. E, portanto, eu gostava que nos pudesse dar o número, se tiver esse número, exatamente qual era o montante que o Ministério previa poupar com o incumprimento de 10% resultante daquele artigo 49 do Decreto-Lei de Execução Orçamental. Dr. Jorge Barreto Xavier, eu agradeço a resposta que nos deu, mas queria reforçar aqui uma questão que lhe coloquei na primeira ronda, que julgo que era importante esclarecer. Quando apresentou esta proposta fundamentada para a abertura do concurso em dezembro de 2009, portanto para o primeiro semestre, já o fez sabendo que estava esgotado, ou melhor, já o fez sabendo que essa verba esgotaria o orçamento da Direção-Geral das Artes, ou ainda não? O orçamento só entrou na Assembleia da República depois disso, por força
da realização das eleições legislativas em setembro do ano passado, mas provavelmente a Direção-Geral das Artes já sabia que seria esse o cabimento orçamental que teria para os concursos. E, portanto, quando apresentou esta proposta fundamentada que justifica a abertura do concurso semestral para os apoios pontuais, já saberia provavelmente que se esgotaria essa verba orçamental. Mas saberia também que é uma obrigação legal haver 2 concursos semestrais e é uma obrigação legal que tem que ser cumprida. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é como é que lidou com esta situação. Sabendo à partida que a verba estaria esgotada, mas que tinha a obrigação de abrir um segundo concurso, qual foi a proposta que a Direção-Geral das Artes apresentou concretamente para resolver este problema? Ou, não tendo apresentado nenhuma proposta em concreto, qual foi a perspectiva que da parte do Ministério da Cultura se colocou em relação à realização ou não de um segundo concurso semestral em 2010?